Olá, meus amigos. Nós estamos aqui para mais uma mensagem na maratona dos 150 dias. E eu espero que você esteja sendo abençoado. Então, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva, compartilhe as mensagens, seja um canal de bênção de Deus para a vida das pessoas. Permaneça firme conosco nessa maratona, porque com certeza nós chegaremos no final dela ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Eu quero meditar com vocês no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 10, e o versículo é 22. E a palavra de Deus diz assim: Então tornaram perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre as bagagens. Amados, o medo do fracasso faz com que as pessoas se escondam. E isso é o que esse versículo está nos mostrando. Era de madrugada, o contexto aqui era de madrugada, e Samuel chamou a Saul, ordenando que ele se levantasse. Quando chegaram na saída da cidade, Samuel disse que tinha um recado de Deus para ele. Nesse momento, Samuel derramou azeite na cabeça de Saul, dizendo que Deus estava ungindo a Saul, ungindo ele, chefe do povo de Israel. Continuou afirmando que ele governaria e livraria aquela gente de todos os seus inimigos e que seria a prova de que Deus o tinha escolhido para ser chefe do seu povo. Então, amados, quando o povo se reuniu para escolher um rei, Saul já sabia que seria ele. Porém, em vez de se colocar diante de todos, ele preferiu se esconder no meio da bagagem. É isso que esse versículo está falando. Saul se escondeu. A atitude de Saul é a mesma que persegue diversas pessoas que, quando estão diante de grandes desafios, ficam com medo e preferem não assumir. A verdade, amados, é que muitas pessoas têm medo daquilo que é desconhecido, tem medo de enfrentar desafios. E Saul, mesmo sabendo, mesmo já tido de uma certa forma sido avisado que ele foi ungido, ele teve medo. A maioria das pessoas, elas fogem desses compromissos, fogem desses desafios, dando uma série de desculpas. Como, por exemplo, não estou preparado, ainda não chegou o meu momento, eu preciso fazer um curso de aperfeiçoamento. Mas aí, ou seja, é muita desculpa. As justificativas são as mais diferentes. E são muitas, são as mais possíveis. Tudo aquilo que eu puder justificar, eu vou justificar para que eu não venha enfrentar esse desafio. Mas, na verdade, o verdadeiro motivo de eu não encarar tudo isso é o medo. O medo do desconhecido, o medo do fracasso, o medo do que as pessoas vão falar, o medo da crítica. Amados, é o medo. E uma vez eu li uma frase que dizia assim: se você tem medo de ser criticado, então não faça nada, não fale nada e não seja nada. E mesmo assim eu creio que você ainda vai ser criticado por não fazer nada, por não falar nada e por não ser nada. Então, amados, é melhor a gente ter a certeza que todo esse desafio, que todas essas oportunidades foram criadas por Deus, e se a gente tiver essa plena convicção de que foi Deus que abriu essa porta, que criou, Ele também é o Deus que capacita. Então nós não podemos vacilar, nós não podemos deixar com que o medo, a insegurança tome conta dos nossos corações e a gente não
dê o passo que Deus quer que a gente dê, não dê o passo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Então, amados, tenha discernimento, tenha sensibilidade e vá em frente. A mensagem principal que nós gostaríamos de deixar nesse bate-papo, nesse vídeo, é que ninguém jamais estará preparado para assumir qualquer missão. O Senhor escolhe, é o Senhor que capacita. A palavra de Deus diz que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. O que eu acabei de dizer, amados, você precisa só ter a plena convicção de que esse chamado, de que esse propósito, de que essa porta aberta é de Deus e você tem que entrar, você tem que aceitar esse desafio, você tem que entrar com a plena convicção de que o Senhor já foi à frente, aplanando o caminho, tudo aquilo que você precisa e que diz respeito à sua parte, você tem que fazer, você tem que estudar, você tem que procurar fazer tudo de acordo com o direcionamento de Deus. Eu não posso fazer nada da minha cabeça. Tudo isso são coisas que cabem a nós, mas aquilo que cabe ao Senhor, com certeza, Ele já fez, Ele já preparou. Então, amados, o que nós precisamos é tomar decisões. O que nós precisamos é aceitar os desafios. Todas as pessoas sempre estarão precisando aprender algo. Nós nunca podemos parar. Nós precisamos sempre estar disposto ou ter a disposição de aprendermos algo novo. A todo tempo, amados, nós temos que ter essa disposição de estarmos aprendendo a todo tempo. Por isso que nós devemos aceitar os desafios que nos são propostos. Devemos enfrentar a vida e jamais termos medo de fracassar. Amados, quem tem medo de fracassar não dá passo. Quem tem medo de fracassar não sai do lugar. A vida passa e ela não conquista nada. O medo de não conseguir faz com que as pessoas paralisem. Aí a vida passa, o tempo passa e aí ela não fez nada. Ela não conquistou nada. Ela não andou, a vida dela simplesmente paralisou. Não faça isso. As derrotas vão acontecer. Os fracassos fazem parte da vida. Mas não é por isso que eu tenho que desistir das coisas. Tudo isso é aprendizado. Tudo isso faz parte. Mas nós temos a plena convicção de que o Senhor continua operando nas nossas vidas. E a cada momento nós estamos aprendendo com o Senhor. E nós temos que aprender até mesmo no dia da derrota, no dia da dificuldade, no dia do fracasso. Na vida não vai ser sempre vitórias. Algumas batalhas nós podemos até perder, mas nós não perderemos a guerra. É isso que tem que ficar fixado no seu coração. Não tenha medo, amado. Não tenha medo de fracassar. Porque se você tiver medo de fracassar, você vai se esconder. E nós não podemos esconder a luz que está em você. Deixe a sua luz brilhar. Deixe a luz do Espírito Santo brilhar através da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Não tenha medo. Não tenha medo de fracassar. Ponha a mão no arado e vá em frente. E eu creio que o Senhor é contigo em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa mensagem. Eu quero te agradecer por mais esse dia. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa injeção de ânimo que o Senhor derramou no meu coração e no coração dos meus irmãos. Nós sabemos, Senhor Deus, que muitas vezes o medo do desconhecido, o medo do novo, faz com que nós paralisemos ou até mesmo, Senhor Deus, não aceitemos alguns desafios. Mas eu creio, Pai, que hoje o Senhor abre os nossos olhos e derrama sobre nós, Pai, da Tua mão poderosa, do Teu poder, para que nós possamos, Senhor Deus, continuar firmes nesse propósito. Pai, que nós possamos, através
do Teu Santo Espírito, através da Tua luz, através da Tua palavra, que nós possamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, continuar firmes nesse propósito, de aprendermos cada vez mais do Senhor, e que nós possamos, Senhor Deus, cada vez mais encarar os desafios que são propostos, e que nós possamos, de graça em graça, crescer na Tua presença, sabendo, Pai amado, que nós chegaremos no final vitoriosos, porque é o Senhor que vai à frente, aplanando os caminhos, tirando, Senhor Deus, toda a dificuldade e nos capacitando, Senhor Deus, a vivermos tudo aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Eu quero Te louvar, Senhor, eu quero Te glorificar, eu quero Te pedir, Pai, continua abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que eles possam ser fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa mensagem, por mais essa luz. Obrigado, Deus, que o Senhor continue abençoando meus irmãos em nome de Jesus. Um beijo no coração, amados. Até a próxima.